Bom, acabou a novela, hein? Neymar renovou com o Santos. Vamos ver o anúncio do Peixe ontem? Fala, Sócio Rei, tem uma coisa para contar só para você. Depois você faz o que quiser com essa informação. Mas só quem é Sócio Rei vai saber primeiro. Renovei meu contrato com o Peixão. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou, onde nunca vai acabar. Tamo junto. Valeu. Neymar, então, falando aí sobre a renovação com o Santos, ele se manifestou também com uma foto nas redes sociais, dizendo Santos, sempre Santos. E a gente está vendo aí a notícia que traz o All Sport, a renovação de Neymar é considerada boa notícia e o Santos mira a Libertadores. O Santos tentando ser otimista com essa renovação, uma renovação curta, né, que foi só até o fim do ano, ou seja, não teve um ano aí de duração que a gente imaginava que seria até a Copa do Mundo, porque o Peixe imagina que um ano que vem possa ser um ano melhor, um ano de disputa de Libertadores e que aí o Santos possa conseguir contratos melhores. PVC, como você viu essa renovação? Bem, porque a gente já tinha trazido aqui a informação de que o negócio estava muito avançado. Antes mesmo de eu viajar para cá, para os Estados Unidos, a gente falava sobre isso. Estava muito avançado, mas tinha uma questão para resolver, que era o contrato deste ano estava resolvido mais ou menos com a mesma base salarial e sem aquela obrigação dos 85 milhões, porque os contratos publicitários já estão assinados e comprometidos. Não tem como você fazer... Olha quem chegou aqui. Não tem como Olha você ele fazer... aí! Daqui a pouco ele aparece para falar com a gente. Não, só terminar ele vai falar já. Só terminar de Não, contar a pode história. dar uma bronca nele, PVC, que ontem ele nos deu um bolo aqui. Pode falar isso para ele, viu? Ele era para ele estar no de primeiro e não esteve. Tentando explicar para você, mas não estava conseguindo conectar porque você estava chegando no estádio, coisa parecida. Eu certamente não. Sim. Foi um erro meu, Luísa. Desculpas, ajoelho no milho. Vai ter que fazer 3 primeiros seguidos inteiros com a gente agora. Ó, tem um milho aqui, ó. Como é que você conseguiu chegar aqui? Você pisou na água lá fora também? Pisei no pasto lá fora, né? Tem um pântano lá fora. E assim, tá bem vazio o estádio. Tá bem vazio. 15 mil lugares, o Latifi trouxe informação, o anel superior está fechado e deve ter 15 mil pessoas só. Vazio, né? Se a gente considerar que aconteceu em Boca e Bayern, né? Tinha 55 de Boca Juniors, né? O Palmeiras deu mais aqui do que o Palmeiras também. Agora, mas eu percebo que tem muita gente lá fora sem conseguir entrar. Tá muito confuso, inclusive na entrada de mídia. Aqui, eu juro por Deus, era o cara que estava do lado da entrada. Eu falei, onde é que a mídia entra? Ele falou, não sei. É o segundo jogo seu aqui, não é? Primeiro jogo. Você já se acostumou. Eu estou aqui desde o dia 13, né? Então, o primeiro jogo que eu fiz aqui foi no dia 13. Então, eu cheguei dia 13 à noite, dia 14, foi o primeiro jogo aqui. Cara, você vai se acostumar, parabéns. Não. Bem-vindo. Mas é o seguinte, Welcome, Miami. Mas é o seguinte, não é Miami, PVC. Seattle e Los Angeles, as mesmas coisas. Os mesmos tipos de problema. E não é só um problema... A jornalista fala muito da própria vida, né? Então, o ônibus da imprensa que não chega, que não sai, que não vem na hora, a entrada que ninguém sabe onde é. Mas não é só isso. Você percebe que os próprios torcedores... Quem tá aqui... Não, imagina. Agora, tá vendo? Entramos os dois. Os próprios torcedores estão tendo... A gente percebe que as pessoas que estão trabalhando na organização do campeonato não têm muita ideia de como ajudar e de como fazer as coisas. Parece que todo mundo está indo de paraquedas no torneio. Não sei se você tem a mesma... Não, a gente vai voltar para isso aqui. Só para completar a história do Neymar, tinha um impasse que era o seguinte. O Santos entendia que o salário do Neymar continua o salário base igual, e os contratos de publicidade não tem como você fazer no segundo semestre desse ano novos contratos para dar aquela garantia de 35 milhões de reais. Os contratos estão assinados. Você não vai romper um contrato e fazer outro contrato. Né? Então não tem como fazer essa participação. Opa, perdão. O que acontecia? Tinha um impasse em relação ao primeiro semestre do ano que vem. Porque no ano que vem pode ter contrato, vai haver contratos acabando e outros mantidos. Houve contratos da chegada do Neymar para cá que foram assinados até dezembro de 26. Outros não. Então você tinha que discutir como vai ser a participação dos contratos publicitários, de contratos de imagem do ano que vem. O que eu interpreto da renovação até dezembro? Não se resolveu este impasse. Ou seja, resolvemos aqui até dezembro, a gente assina agora até dezembro. E depois negocia o primeiro semestre do ano que vem.
É esse o cenário. O que o Neymar precisa? Não é o que o Neymar quer. O que o Neymar precisa? Ele precisa ficar no Santos até a Copa do Mundo. A não ser que ele desista do projeto de jogar a Copa do Mundo. Pode ser que o projeto Copa do Mundo desista dele antes. Está desistindo. Se ele vai desistir ou não, é uma questão que passa por ele. Se ele não desistir do projeto Copa do Mundo, ele tem que jogar no Santos no primeiro semestre do ano que vem. E aí... Acho que em qualquer lugar que ele jogue, ele vai sempre ser falado, né? O nome dele vai sempre continuar aquele fantasma em torno da seleção brasileira. Quando ele conseguir Se ele estiver no Santos, se ele tiver... Não, digo... mas digo, claro, se ele não estiver jogando, ele não vai para a Copa do Mundo. Acho que o Ancelotti deixou isso claro. Né? Mas seja no Santos, seja no Al Hilal, seja na MLS, se ele estiver jogando, vai ser falado ele vai ser uma sombra, porque ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Para ele ter um contrato como o que ele tinha no Santos, de 105 milhões de reais, para 5 meses, mesmo que o salário dele seja metade do que ele ganhava na Arábia Saudita, ele não vai ter isso para jogar no Manchester United. Não vai. Então, aí é que está o ponto. Então, mas o que está claro para mim, Luísa, é que houve um impasse sobre a remuneração do primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente faz o quê? A gente assina até dezembro. Hernan, quero te ouvir. Volta aqui. Eu busquei ele aqui, gente. Ele foi tomar café, eu trouxe ele de volta. Tava tão bom ouvir o papo entre os dois ali. Eles estavam contando lá toda a questão do estádio, tudo que está acontecendo lá, e Neymar também. Eu estava aqui entretida. Mas você tem informação. Fica por aí, vocês dois, que eu vou voltar com vocês aí. Vocês fiquem por aí. Mas é que você tem informações também sobre essa questão do Neymar. Não, ontem a gente falava que não seria um anúncio com pompas, nada muito festivo, até pela situação do Neymar não ter desempenhado em campo, né? Não ter tido sequência, né? As lesões, aquela coisa toda, né? O torcedor do Santos comemorou muito, isso é bem verdade. E esse contrato assinado até o fim de 2025... a extensão dele até 26 vai depender muito do que o Santos vai ter no ano que vem para disputar, né? Vai depender muito do projeto esportivo do Santos em 2026. Lembrando que o Santos só tem o Brasileirão, né? O Neymar vai jogar uma vez por semana. Isso pode ser bom? Pode ser bom para o Neymar ter uma carga de jogos, de calendário acabar sendo menor, né? E aí o Neymar chegar bem em 2026 e o Santos ter ali uma Libertadores, voltar, obviamente, à Copa do Brasil e ter todo o calendário até a Copa do Mundo. Então, assim, o Santos planeja, obviamente, ter o Neymar também em 2026. Mas, para isso, 2025 precisa ser muito bom. Por isso que o Alexandre Matos vai trabalhar muito e o Alexandre Matos sabe que precisa ter o Neymar em 2026, para o Santos voltar a ser competitivo. É o que o Peixe espera, né? Porque até agora o projeto esportivamente não deu certo, financeiramente é uma outra história, mas esportivamente o Neymar não entregou. Vamos ver como é que vai ser até o fim do ano, tem mais 6 meses aí, tem uma Copa do Mundo no ano que vem.